Logo TRE São Paulo com cores amarela, azul e verde. Abertura. Ícones coloridos representando as 17 metas da Agenda 2030 aparecem no centro da tela. Do lado direito aparece um mosaico de fundo verde no qual entram os ícones coloridos. Escrito em azul, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Escrito em verde abaixo de um ícone de árvore, Seção de Gestão da Sustentabilidade. Branco com ícone de árvore. Acima, logos TRE São Paulo, Seção de Gestão da Sustentabilidade e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Do lado direito, fundo verde de mosaico com ícones coloridos das 17 metas da Agenda 2030. Escrito em instantes. Centro da tela escrito em fundo verde, Semana do Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e Aquecimento Global. Abaixo escrito em instantes. Logo do TRE São Paulo acima. Na tela direita, QR Code confirmar a presença. Cíntia Hiromi Nakazawa, chefe de cartório da primeira zona eleitoral Bela Vista. Boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à Semana do Meio Ambiente. Esse evento é organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por iniciativa da Seção de Gestão da Sustentabilidade, Coordenadoria de Gestão de Acessibilidade, Inovação e Sustentabilidade e da Secretaria de Planejamento Estratégico e de Eleições. Meu nome é Cíntia Hiromi Nakazawa, sou chefe da primeira zona eleitoral de São Paulo e farei a minha audiodescrição. Sou de estatura baixa, tenho 1,54 m, tenho cabelos pretos e lisos, olhos pretos, sou descendente de japoneses. Eu gostaria de saudar a todas e todos os presentes e gostaria de convidá-los e convidá-las a acompanhar todos os dias do evento, que vai se estender até sexta-feira, dia 16 de junho. E é com muito orgulho e satisfação que anuncio o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galícia, que vai abrir este evento. Boa tarde a todas e a todos, meus prezados participantes do evento da Semana do Meio Ambiente no Tribunal Regional Eleitoral do ano de 2023. Esse evento é realizado em celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi comemorado no último dia 5 de junho. A Semana do Meio Ambiente é muito importante e está alinhada ao compromisso do Poder Judiciário para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas e também ao macro desafio Promoção da Sustentabilidade estabelecido no Plano Estratégico Institucional desse tribunal para o período de 2021-2026. Hoje, no dia 13, teremos a palestra Mobilidade Urbana e Aquecimento Global. Importante tema. Amanhã, a palestra Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E no dia 16, para finalizar, haverá a Oficina de Práticas Sustentáveis. Ao final dessa oficina, acontecerá a premiação dos vencedores do selo Boas Práticas de Sustentabilidade e da primeira Jornada Sustentável. Assim, eu convido todas e a todos a participarem desse evento, que é de suma importância para nós, não só funcionários, juízes desse tribunal, como também de toda a sociedade. É muito importante que tenhamos essa conscientização das práticas de sustentabilidade em prol
da subsistência e sobrevivência do nosso planeta. Muito obrigado a todos, um excelente evento. Transição de tela. Nossa primeira convidada é a Cíntia Hiromi Nakazawa, chefe de cartório da primeira zona eleitoral Bela bacharel em Vista. Direito pela USP, especialista em Direito Público pela Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, experiência de 15 anos em licitações e contratações sustentáveis. Atualmente é servidora pública na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Cíntia. Muito obrigada pelo convite formulado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Agradeço aí ao presidente, né, Dr. Fábio Eliseu, e agradeço aos demais Fábios que fazem parte da equipe também do TRE São Paulo, ao Juan, e a você, Cíntia, para moderar esse painel. Cumprimento já também a nossa colega palestrante, a Laura. É uma honra dividir esse painel com uma pessoa tão qualificada. Eu vou fazer a minha audiodescrição rapidamente, né? Eu sou uma mulher de 43 anos, tenho cabelos pretos, levemente ondulados, tenho a pele parda, um biotipo bem próximo da região ali dos Andes, né? Da fronteira com a Bolívia, que é onde eu nasci. Estou usando uma blusa branca, com uma blusa de lã cinza por cima e um cachecol branco, preto e cinza. E agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês nessa Semana do Meio Ambiente. O TRE São Paulo tem sido aí um grande parceiro da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo na construção e no debate aí de políticas socioambientais que são extremamente relevantes para esse momento de crise global que nós estamos presenciando. Então, agradeço pelo convite e daqui a pouquinho a gente faz a nossa conversa sobre esse tema tão importante da mobilidade urbana sob a ótica das mudanças climáticas. Obrigada, Cíntia. Obrigada. A nossa outra palestrante Cíntia Hiromi Nakazawa, chefe de cartório da primeira zona eleitoral Bela Vista. Ela é arquiteta urbanista, mestre em estruturas ambientais urbanas pela FAO USP, especializada em planejamento regional e urbano pela Universidade Técnica de Berlim, na Alemanha. Atualmente coordena a assessoria técnica em mudanças climáticas da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Foi secretária executiva do Comitê de Mudança do Clima e Ecoeconomia e do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frotas por Alternativas Mais Limpas, com Frota São Paulo, ambos do município de São Paulo, tendo exercido a coordenação executiva da elaboração do Plano de Ação Climática do município de São Paulo, PANClima São Paulo. Sempre no âmbito do município de São Paulo, coordenou o grupo executivo da Prefeitura Municipal de São Paulo para melhoramentos cicloviários, pró-ciclista, o Conselho do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, CADES, e o Fundo Especial de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, FEMA, destacando-se que coordenou a estruturação tanto do FEMA como do Confrota SP. Boa tarde, Laura, seja muito bem-vinda também. Boa tarde, muito obrigada pelo convite a todos vocês, ao TRE de São Paulo. É um prazer estar com vocês. Eu também acrescento na descrição que eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos brancos, cabelos arrepiados, que, aliás, é o que mais me caracteriza. Trabalhei a maior parte do tempo da minha vida sempre junto ao governo local de São Paulo e já fiz de tudo um pouco, percorrendo vários setores da administração pública. E é com essa carga de experiências que eu venho hoje aqui falar de aquecimento global na perspectiva do governo local. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Eu informo a todas e todos os presentes para confirmarem a sua presença pelo link disponível na descrição do vídeo ou pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E na sequência, vamos ouvir a primeira tela compartilhada entre mediadoras e duas palestrantes. Bom, gente, então vamos lá. Gostaria de novamente agradecer. Denise Cavalcante, secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Esse tema da mobilidade urbana,
não mais sob uma ótica simplesmente de mobilidade, né, mas procurando trazer a importância desse tema quando a gente fala de algo um pouco maior, que é o cenário global, né? Então, hoje, como deve ser do conhecimento da maioria de todos que nos assistem, nós vivemos basicamente um cenário de crise climática, ambiental, social e econômica em diversas partes do planeta. E no caso do Brasil, essa crise ela é bastante evidenciada em termos de desigualdades sociais, em termos de poluição e em termos de mudanças climáticas. Então, a gente vive nesse cenário de crise. Não vou gastar o tempo, né, falando sobre as partes tristes, né, porque acho que a mídia já tem noticiado bastante, né, hoje as semanas comemorativas do Dia do Meio Ambiente, os eventos que a gente tem assistido, principalmente nesse ano aí, com o fim da pandemia, eu tenho sentido uma sensação quase melancólica, né? Antes era uma coisa mais de celebração, aquela coisa do Dia do Meio Ambiente, de lembrar a importância, e hoje eu percebo nos eventos uma mudança me perdoe o trocadilho, mas uma mudança no clima realmente desses eventos, porque a situação ela está tão grave que esses eventos eles perderam um pouco o seu caráter festivo e eles têm um papel muito mais complexo no sentido de trazer para as pessoas esse senso de urgência que a crise climática tem causado nas nossas vidas, né? Então, antes era uma coisa muito distante da nossa realidade, a gente pensava na mudança climática como algo que fosse acontecer daqui a dezenas, até centenas de anos, apesar de que a ciência já vem nos mostrando evidências dessa crise já há décadas, mas agora que os eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes, a atenção sobre esse assunto vem crescendo. Então, o nosso papel aqui hoje, né, eu espero trazer uma contribuição, considerando a minha experiência profissional. Eu estou trabalhando na área de meio ambiente já há mais de 15 anos. Eu trabalho no estado de São Paulo desde 2012. Não, 2002, gente, é tanto tempo que eu já estou até perdendo a conta. E trabalho desde sempre com o tema de licitações e contratações sustentáveis, e mais recentemente, aí, por conta dos assuntos estarem todos conectados, né? Não só a questão de clima, mas também de resíduos, segurança química, poluição em sentido mais amplo. Mais recentemente, aqui no estado de São Paulo, a gente vem trabalhando a agenda climática sob uma ótica de planejamento estratégico. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, ela desenvolveu, no final do ano passado, um plano de ação climática para o estado de São Paulo. Ele foi construído a várias mãos. Eu tenho a honra de participar da Secretaria Executiva, né, desse plano. Ele está focado em aspectos de mitigação, né? Ele já se encontra disponível no site da Secretaria, cemil.sp.gov.br, para quem quiser conhecer. E sob essa ótica do planejamento estratégico relacionado à mudança climática, esse plano nos traz algumas evidências onde estão as emissões mais significativas quando a gente pensa no estado de São Paulo, que é onde a gente está fisicamente, né? Então, pela leitura do próprio PAC 2050, que é o Plano de Ação Climática, a gente tem lá uma evidência de que em 2020, 29% das emissões de gases de efeito estufa do estado de São Paulo foram decorrentes do setor de transportes. E se a gente pegar o texto do PAC, ele está dividido, né, no setor de transportes e tem também um capítulo sobre energia. Então, esses dois setores, eles estão muito relacionados, né, por conta de o setor de transporte utilizar combustíveis, né? Então, a energia ela pode ser vista sob uma ótica mais ampla, não só da energia elétrica, mas também dos combustíveis que nós usamos para desenvolver atividades industriais ou mesmo atividades do nosso dia a dia, né? Então, o cenário de São Paulo é um pouco diferente do resto do Brasil, né, em termos de emissões. Muito tem se noticiado que a maior parte das emissões brasileiras são decorrentes do desmatamento, mudanças do uso da terra, mas nesse recorte geográfico, considerando a realidade de São Paulo, os transportes eles têm um papel muito estratégico. Então, a gente sabe que predomina aqui no estado um modal rodoviário, né? Então, veículos de carga, veículos de transporte, veículos de passageiros, transporte público, transporte privado, e tudo isso consumindo combustíveis aí de diferentes origens. Então, o setor de transportes ele é extremamente estratégico, se a gente faz esse recorte para o estado de São Paulo, e eu acredito que uma forma interessante da gente trabalhar isso, enquanto administração pública, enquanto poder executivo, legislativo, judiciário, União, Estado, municípios,
é a gente pensar na construção de políticas públicas climáticas que sejam voltadas para o interesse público, para o cidadão como um todo, e também a fazer a nossa gestão climática corporativa. Então, são dois olhares diferentes. O Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo, ele traz essa visão até um sentido mais amplo, mas eu gostaria de trazer aqui hoje um recorte para essa gestão climática corporativa, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, assim como outros órgãos que nos assistem aqui, muitos deles são integrantes do Poder Judiciário, por exemplo, e o Poder Judiciário brasileiro tem se destacado muito na construção de políticas de sustentabilidade, e a questão da mudança climática tem vindo com muita força, né, dentro dessas políticas do Poder Judiciário. Então, se a gente pega a resolução número 400 do Conselho Nacional de Justiça, que atualizou, né, a resolução anterior, que era de 2015, instituindo a política de sustentabilidade do Poder Judiciário, ela trouxe uma inovação relacionada ao tema de clima, determinando que os órgãos do Poder Judiciário devem ter planos aí de ação climáticas, visando uma gestão mais corporativa, né? Então, não é algo relacionado a transportes voltados ao cidadão comum, por exemplo, né? Mas fazer o controle do seu transporte para o desempenho das suas próprias atividades. Então, dentro dessas políticas institucionais do Poder Judiciário, a questão das emissões, ela tem que ser evidenciada, então a gente precisa conhecer onde estão os pontos críticos relacionados a emissões climáticas dentro dos órgãos públicos. Isso vale, óbvio, né, não só para órgãos do Poder Judiciário, mas do Legislativo, do Executivo. E para isso, inevitavelmente, a gente vai ter que se debruçar sobre os chamados inventários de emissões de gases de efeito estufa. Então, eu tenho sentido aí nesses 2 últimos anos um movimento muito intenso dentro do Poder Judiciário, dentro da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, enfim, no sentido de esses órgãos todos realizarem inventários de emissões de gases de efeito estufa. E se a gente faz um recorte da Justiça Eleitoral, é muito interessante observar o quanto a questão dos transportes, a questão da mobilidade, ela é um aspecto crítico dentro desses inventários de emissões, né? Então, a Justiça Eleitoral, ela, por exemplo, né, ela utiliza muitos transportes para movimentação de equipamentos, movimentação de urnas em período eleitoral. Essas emissões variam muito em anos eleitorais e anos não eleitorais. A gente acabou de sair de um período aí de pandemia, onde muitas pessoas ficaram em teletrabalho, no chamado home office, e tudo isso interferiu no volume de emissões de gases de efeito estufa desses órgãos integrantes do poder público. Então, a gente tem aí alguns exemplos, né? Praticamente todos os órgãos aí têm, em alguma medida, frota própria, né? Veículos veículos de sua propriedade. Muitos têm contratos de locação de veículos, contratos de serviços terceirizados que envolvem uso de transporte, seja de vigilância, fornecimento de alimentação, dentre diversos outros, contratos de gerenciamento de combustíveis. Denise Cavalcante, secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Casa-trabalho, seja viagens a negócios, né? E todos esses itens que eu mencionei, eles constituem diferentes escopos, né, dentro do inventário de emissão de gases de efeito estufa. Então, por isso que essa gestão corporativa de emissões climáticas, ela é fundamental quando a gente pensa em órgãos integrantes da administração pública, sob esse outro olhar, né? A gente faz política pública voltada ao interesse do cidadão, mas a gente também precisa ser exemplo, né? Então, não faz muito sentido a gente ficar criando políticas de mitigação de emissões de gás de efeito estufa, políticas de adaptação aos efeitos da mudança climática que já está acontecendo, né, diante dos nossos olhos, pensar nesse olhar um pouco mais para dentro mesmo, para que a gente faça uma boa gestão das nossas emissões, visando aí reduzi-las cada vez mais. Lembrando, né, a gente está num cenário de crise bastante intensa, onde toda e qualquer ação que a gente fizer, mesmo que a gente tivesse um botão, né, que a gente desligasse ele agora e zerasse as emissões, a partir de agora ninguém mais vai emitir nenhum tipo de gás de efeito estufa, isso ainda não seria suficiente para evitar os efeitos da crise climática, porque esses gases que nós emitimos, por exemplo, através do nosso transporte, da nossa mobilidade, eles permanecem na atmosfera por longos períodos, dependendo do tipo de gás, né? Tem dióxido de carbono, tem metano, tem outros gases aí envolvidos, não específicos do setor de transporte, mas esses gases,
eles não se dissipam assim tão facilmente. Então, hoje, nós estamos convivendo com gases de efeito estufa que foram emitidos décadas atrás. Então, mesmo que a gente parasse de emitir a partir de agora, desse dia de hoje, 13 de junho de 2023, ainda assim a concentração desses gases na atmosfera seria muito alta, e é isso que provoca o chamado aquecimento global, que interfere em regimes de precipitação, nas próprias características das estações do ano, né, que antes eram tão marcantes, agora está tudo um pouco confuso, e o nosso papel enquanto gestores públicos, enquanto cidadãos também, cidadãs, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para reduzir ao máximo as nossas emissões enquanto indivíduos, enquanto organizações, para agir de uma forma minimamente coerente com todos esses compromissos que a gente vem assumindo enquanto país, enquanto órgão público, né, enquanto administração pública. Então, essa preocupação que a gente precisa ter, especificamente agora falando da questão dos transportes, ela pode trazer aí grandes resultados em termos de redução, mitigação de emissões, e aí, a partir disso, a gente pode aprofundar a conversa para falar em medidas de adaptação. Mas nunca a gente pode esquecer que não basta traçar planos para adaptação, a gente precisa fazer ações muito fortes no sentido de reduzir as emissões, né, a chamada mitigação, para que nosso discurso seja sempre coerente. Então, eu vejo uma preocupação muito grande em órgãos públicos. Mas eu tenho uma frota imensa, como é que eu tenho que abastecer essa frota? Basta substituir o combustível por etanol, e aí as áreas enfrentam grandes resistências com relação ao uso do etanol, que é um combustível de fonte renovável. O Brasil é o maior produtor de etanol do mundo, e a gente ainda tem resistência ao uso desse combustível dentro da administração pública e até mesmo por parte de muitos cidadãos. Ouço muito falar em substituição da frota atual por veículos elétricos, como se isso fosse uma bala de prata, né, e que fosse resolver todos os problemas do mundo, e não é tão simples assim. Muitas vezes me perguntam, né, mas se a gente substituir tudo por veículos elétricos, a gente vai conseguir zerar as emissões? Não, não vai, porque os veículos elétricos também têm os seus impactos. Então, se a gente fizer uma abordagem baseada em ciclo de vida, né, desses diferentes tipos de veículos, conforme o uso pretendido, conforme a região do país onde a gente está, cada um vai ter uma solução diferente que seja mais adequada à sua realidade. Não dá para a gente impor soluções, falar, se todo mundo tiver veículo elétrico, os nossos problemas acabaram. Não. Nossos problemas estão bem longe de acabar com uma simples substituição de um tipo de veículo. Então, eu acho que eventos como esse aqui hoje nos fazem refletir, e eu tenho certeza que a nossa colega Laura Seneviva, que é uma brilhante profissional aí da Prefeitura de São Paulo, também vai nos trazer essa visão, até com um olhar mais específico sobre a mobilidade no ambiente urbano, enquanto eu estou trazendo essa visão um pouco mais distante, né, do planejamento estratégico sob uma ótica estadual, mas eu acredito que o principal objetivo de conversas como essa é trazer conhecimento para as pessoas, para que elas parem de acreditar nessa chamada bala de prata. Bala de prata não existe. O que existe são ações, são ajustes que a gente vai fazendo, que são viáveis técnica e economicamente, e que a gente precisa buscar sempre a coerência. Todo mundo fala que quer trabalhar para construir um mundo melhor, etc., mas pouquíssimas pessoas estão dispostas a mudar seus hábitos para que isso realmente aconteça. E aí eu volto a lembrar, só para já encerrando a minha fala, o quanto é importante a gente focar em ações estratégicas, mas não sob uma ótica de simplesmente construir um plano de ação climática e publicá-lo num site, com uma identidade visual maravilhosa, etc., se daquele plano não decorrerem ações práticas efetivas e monitoráveis ao longo do tempo. Então, eu concluo a minha fala, fico à disposição aí para outras perguntas, sei que essa questão dos veículos elétricos aí às vezes dá umas polêmicas, né? Então, eu fico aí à disposição para eventuais questionamentos relacionados a esse e outros assuntos relacionados ao Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo, e agradeço mais uma vez aí ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo pelo convite para estar aqui com vocês nesse momento tão especial. Muito obrigada. Muito obrigada. Cíntia Hiromi Nakazawa, chefe de cartório da primeira zona eleitoral Bela Vista. Das perguntas, né, que deixaremos mais ao final, vamos agora para a nossa segunda palestrante, senhora Laura Seneviva.
Obrigada, Cíntia. Eu, mais uma vez, agradeço pela disponibilidade de trazer essa mensagem, que é a da apresentação, não apenas do que seja o aquecimento global, mas também a da perspectiva do aquecimento na perspectiva do governo local. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Já entrou? Sim. Já entrou. Ok, obrigada. Apresentação compartilhada pela palestrante na tela. Aquecimento global na perspectiva de governo. Laura Lúcia Vieira Cereviva, secretária do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. É uma fotografia que eu tirei atrás da minha mesa, né? E ela traz toda uma escuridão e lá no fundo um céu azul. Então é nessa perspectiva até que eu começo a falar de aquecimento global, tá? Espera um pouquinho. Ué, acho que travou. Ok. Primeira coisa, a gente sempre vê falar de previsão de tempo. Quando se fala de climas, todo mundo pensa em previsão de tempo. Aqui, nesse lado esquerdo da minha apresentação, a gente vê canais brasileiros de televisão, pessoas conhecidas nossas. Do lado direito, nós temos o Príncipe Charles, naquela época príncipe, fazendo a apresentação do tempo lá na Inglaterra. Aqui, na Arábia Saudita, tudo em árabe. Aqui em japonês, no Japão, e a gente entende que é uma apresentação de previsão do tempo. Ocorre que tempo não é clima. Tempo é um estado momentâneo da atmosfera, de horas, às vezes dias ou mesmo alguns meses. Mas clima é o estado médio e o comportamento estatístico da variabilidade de parâmetros do tempo, como temperatura, chuva, vento, umidade do ar, etc., né? Por um período suficientemente longo de uma localidade, num período mínimo de 30 anos. Então, a unidade para se pensar clima é uma unidade de 30 anos. Então, quando a gente fala de tempo e clima, são coisas completamente diferentes. E o clima, ele está tão no subconsciente da gente que a hora que um astronauta vai para a Lua, ele leva o clima com ele. Ele leva a temperatura, uma mescla de gases da atmosfera, a umidade do ar, etc. E isso está tão no fundo da nossa cabeça, da nossa mente, que, para citar um exemplo, né, aquilo que a gente pensa está pautado por esse clima. Por exemplo, os escoceses têm 421 palavras para a palavra neve, e nós só temos uma palavra, né? Então, para dizer que essa coisa de clima vai até muito mais longe do que aquilo que a gente possa imaginar. A mudança do clima não é um problema ambiental que se resolve com ações ambientais, embora tenha muitos conteúdos ambientais. A Denise já falou disso de um outro modo. O ser humano, desde a Idade da Pedra até hoje, né? Vocês vejam aqui, o homem se diferenciou controlando o fogo de um pau pegando fogo. E aí, aqui é uma plataforma petrolífera com a moderna tecnologia, mas em ambos os momentos o homem está pendurado no carbono. Essa é a nossa história. A gente continua pendurado no carbono. Então, a mudança do clima ela foi causada pelos nossos modos de produção e modo de consumo. Para enfrentar a mudança do clima, nós precisamos modificar nossa estrutura macroeconômica, mudando a história. É disso que se trata, tá? A tecnologia contemporânea, ela facultou para a gente muitas coisas e foi uma libertação para o homem. Por quê? Nós passamos a usar uma energia que veio da natureza, a nosso serviço. Então, há uma libertação do uso dessa energia. E é por isso que antes eu disse que
a mudança do clima foi causada pelos nossos modos de produção e modo de consumo. Se a gente precisa mudar isso para conseguir mudar o todo. Se a gente não o fizer, não vai funcionar, porque nós continuaremos criando os mesmos problemas, mesmo que de outro modo. Então, a tecnologia, ela tanto nos libertou, mas também nos trouxe até aqui. O planeta já esquentou e vai esquentar mais. O que é o efeito estufa, então, que é parte dessa conversa? Então, a gente vê aqui, indicado pelos números, né? A energia vem do Sol, uma parte rebate na atmosfera e volta para o espaço sideral, uma parte entra na atmosfera e se dispersa, outra parte chega até a superfície do planeta, onde reflete e vai de volta, sendo uma parte indo para o espaço sideral e uma parte bate na camada de gases de efeito estufa e volta para a Terra. Isso facilitou, isso fez com que o efeito estufa mantivesse o calor que garante a vida na Terra e facultasse o desenvolvimento dessa mesma vida na Terra. Ao mesmo tempo, o aquecimento global é um fenômeno decorrente do incremento da emissão dos gases de efeito estufa, aumentando a retenção de calor na superfície da Terra e aumentando a temperatura média do planeta. Aqui temos uma imagem, né? E dá para ver a atmosfera, uma coisa bem fininha, uma pele para o nosso planeta. E aí, o Sol, aqui no alto, emitindo a energia que chega até nós e que permitiu o desenvolvimento da vida, mas com o aquecimento global, nós temos um aumento de watts por metro quadrado, que é a quantidade de energia que se distribui pela superfície do planeta, causando o aquecimento global. Como é que a gente sabe disso? Em primeiro lugar, porque tem termômetro, né? Nós temos o Galileu inventou o termoscópio em 1592, o Gabriel Fahrenheit, cento e tantos anos depois, inventou, quase 200, né? Inventou o termômetro de mercúrio, como conhecemos. O Anders Celsius propôs que o ponto de congelamento da água e o ponto de ebulição fossem usados como referência para medir a temperatura. O Linneu é que propôs o sistema que nós hoje conhecemos. Então, a gente sabe que esquentou, porque os termômetros começaram a se banalizar ao final do século XIX. E vejam só a ironia das coisas. 400 anos depois do termoscópio de Galileu, no Rio, em 1992, foi assinada a Convenção do Clima. E quais são os gases de efeito estufa submetidos a controle, né? São esses que estão indicados aqui, estabelecidos pelo Protocolo de Quioto e depois a Emenda de Doha. E esses gases de efeito estufa submetidos a controle têm diferentes potenciais de aquecimento global, sendo que, por exemplo, esse aqui, o hexafluoreto de enxofre, é o mais forte de todos, mas ele é menos emitido. Mas 23.500 moléculas de dióxido de carbono valem uma molécula desse daqui, né? Enfim, esses são os gases de efeito estufa. E aí, a gente vai... Esse gráfico aqui, que é um gráfico do Serviço de Monitoramento Climático dos Estados Unidos, ele mostra, aqui 0 é o tempo atual, aqui é 200 mil anos para trás, no passado, 400 mil anos no passado, 600 mil anos, 800 mil anos antes, portanto, quase 1 milhão de anos antes do presente, né? E aqui, nessa escala, nesse eixo, são apresentados os valores de dióxido de carbono na atmosfera, em partes por milhão, e é possível ver, por exemplo, que quando tem pouco dióxido de carbono na atmosfera, a gente tem
eras glaciais, ou seja, é muito mais frio, e quando tem mais, são eras interglaciais, está mais quente. E ao longo de todos esses milhares de anos para trás, né, no passado, a gente vê que ele foi variando, ou seja, houve mudanças do clima antes do presente, mas nunca antes do presente a gente teve um valor de 412 partes por milhão, como esse aqui em 2020, sendo que a concentração prévia mais alta era de 300 partes por milhão nos últimos 800 mil anos da história do planeta. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque foram furados buracos lá na Antártica, e esses buracos, eles capturaram aqui dentro desse gelo, dá para ver, microbolhas que, à medida que os flocos de neve ao longo dos milênios foram caindo, eles foram guardando microbolhas da atmosfera de tempos passados. Essas microbolhas foram furadas lá na calota polar e foram conservados estes cilindros de gelo, compondo verdadeiras bibliotecas de gelo que permitiram conhecer a atmosfera de tempos passados. E com isso foi possível desenhar este gráfico aqui. Então, nós sabemos que houve a mudança do clima antes, mas nunca, jamais, uma da escala como aquela que nós estamos vendo hoje. Aqui uma outra informação que compara, por exemplo... Laura Lúcia Vieira Cedevila, secretária do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. E aqui, em azul, o CO2 atmosférico medido nos cilindros do gelo, e a gente vê uma curva de concordância entre uma coisa e outra, mostrando que o CO2 é totalmente compatível com a mensuração daquilo que está se calculando como emissões no planeta. Uma outra informação, onde a gente chegamos aqui em 2010, tempo mais recente, nessa linha azul, cheia de sobes e desces aqui, temos a temperatura global que foi efetivamente medida. Nessa linha marrom aqui, ó, que vem até aqui, até 1950 aproximadamente, nós temos a mensuração da concentração de CO2 nos núcleos de gelo. E aqui na linha amarela, a gente tem a medição da concentração de CO2 na atmosfera no Observatório de Mauna Loa, lá no Havaí. E a gente vê a concordância de todas as informações que são diferentes entre si e que têm fontes diferentes de informação, mostrando que são compatíveis todas essas informações e as conclusões que elas permitem a gente chegar. Ou seja, há aquecimento global, o CO2 tem tudo a ver com essa história e que a humanidade é que causou toda essa situação. Então, e da onde vêm os gases de efeito estufa? Essa imagem, ela mostra as emissões globais de gases de efeito estufa para 2016, e é possível a gente ver que a maior parte, esse 73,2% das emissões, vem de consumo de energia. E energia, lembra aquela energia que eu falei? Que foi a tecnologia, que o uso da energia que vem da natureza nos libertou? Pois é, essa energia é que tem a culpa da emissão dos gases de efeito estufa. E aqui fazendo alguns destaques, né, da energia na indústria, transporte e do uso nos edifícios, embora ainda existam alguns usos residuais. Aqui agricultura, aqui lixo, aqui a indústria. Então, está aí quais são os gases de efeito estufa que estão causando os problemas e os setores de atividade humana que fazem essa geração de gases de efeito estufa. Aqui tem a informação da energia por fonte, ou seja, carvão, gás natural, isso no mundo,
e é possível ver que a maior parte é de combustíveis fósseis. Aqui no Brasil, onde quase a metade é de energia renovável, e a gente observa, então, o quê? Que as questões de emissão de gases de efeito estufa estão mais ligadas a competências federais. Por quê? Porque derivadas de política energética, por exemplo, no Brasil, energia pode-se dizer quase competência federal, né? No caso do Brasil também, controle de desmatamento, políticas industriais, etc. Então, normalmente são questões mais ligadas à ação do governo federal. Já as questões de adaptação aos impactos da mudança do clima, a Denise falou disso, né? Por exemplo, o que emitiu já está emitido, mesmo que pare de emitir. Quando cai a bomba na cabeça, normalmente são as prefeituras que têm que correr. Então, são situações mais ligadas a competências municipais, porque implicam atendimento em casos de eventos climáticos extremos, bem como as estratégias de adaptação para a continuidade das atividades humanas em um novo tipo de clima. O Acordo de Paris, ele fala isso, ele diz, ele conclamou, e os países assinaram, a manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus em relação aos níveis pré-industrial e de, preferencialmente, né, limitar o aumento a 1,5 grau. Isso diz o Acordo de Paris e todos os países assinaram. Ok. E aí, como faz isso? O IPCC respondeu dizendo o seguinte, aqui embaixo, nesse retângulo amarelo. Se for para manter 1,5 grau de aquecimento global, tem que cortar 45% das emissões de CO2 até 2030, mais 100% das emissões até 2050. O que isso significa? Por exemplo, significa acabar com a indústria do petróleo até essa data, né? Ou, para ficar abaixo de 2 graus, cortar 20% em 2030 e 100% até 2075. É isso que significa. É por isso que, no começo da apresentação, eu falei que se trata de uma mudança macroeconômica e de uma mudança de história. E tudo isso por quê? Por causa do risco, né? Para ter o risco, tem que ter os perigos. Quais são? Altas temperaturas, baixas, ondas de calor, alta pluviosidade, seca, e os riscos associados, que são escorregamento, queda de árvore, epidemia, quebra de safra, fluxo migratório, etc. E o risco, além dos perigos, deriva da existência de uma exposição a esse perigo. Por exemplo, o nível do mar vai subir. Só que São Paulo é uma cidade que não está exposta a esse risco. Por quê? Porque não é litorânea, né? Então, o risco deriva de perigo, exposição, e também deriva da vulnerabilidade, que é a capacidade de você resistir ao risco. E isso é um conceito que foi formulado pelo IPCC em 2014, no AR5. Ora, o risco é um objeto social. Se você não percebe que existe uma ameaça, um perigo, você não enxerga o perigo e você não consegue enxergar o resto. Então, o risco é um objeto social, tem que enxergar. E quem não reconhece a existência do perigo e é surpreendido por fatalidades, forças imprevisíveis da natureza, só resta mesmo o desastre e a tentativa improvisada de buscar caminhos para se recuperar, né? E tanto é assim que o Plano de Ação Climática do município de São Paulo começou assim. Só em 2018, os prefeitos das 20 maiores cidades do G20 chegaram nos presidentes dos países, chegaram no G20 e disseram: ei, povo, nós somos os prefeitos das âncoras da economia global. A gente precisa de apoio para enfrentar a mudança do clima. E no nosso caso, o município de São Paulo, era o prefeito Bruno Covas, e ele assumiu essa responsabilidade e declarou, isso aqui foi uma terça-feira, depois da eleição
do último presidente da República nossa, né, em 2018, e ele disse que nesses momentos em que a participação brasileira no Acordo de Paris é incerta, São Paulo reafirma seu compromisso com ações para a redução das emissões de gases de efeito estufa. E aqui começou a elaboração do Plano de Ação Climática do município de São Paulo. E como a gente faz, né, para chegar... O aquecimento global é do planeta. Como a gente considera um pontinho específico que a cidade tem uma questão de escala aí. Existe uma questão sistêmica que permeia todo esse assunto e que essa ilustração do Laerte aponta. O cara diz aqui, não cabe mais nem uns carros nessa cidade. Aí vai um carrinho lá e entra. Quando ele entra, desmorona tudo e o fulaninho lá dentro diz, eu falei. Adianta chegar aqui e tirar esse carrinho que criou todo esse problema? Não adianta. Por quê? Acabou a plasticidade do sistema. É isso que nós estamos neste momento com o sistema climático. A plasticidade do sistema está se acabando. E é por isso que a gente precisa não atingir pontos de não retorno e só implantar projetos de não arrependimento. A prefeitura já fez um monte de coisa, não vou me estender por causa do tempo, mas destaco isso aqui. São Paulo é o único órgão governamental no Brasil que tem, desde 2003, todos os seus inventários de gases de efeito estufa disponíveis no site. E quem quiser consultar, eu mesma trabalhei em todos os inventários de gases de efeito estufa do município de São Paulo. Está tudo lá, né? Tanto os cálculos, as sínteses, quanto relatórios intermediários mais analíticos. Então, a gente procura sempre fazer tudo isso e orientar a nossa ação a partir dessas informações, mas, claro, não só a partir delas. O Plano de Ação Climática ele teve 3 eixos, que foi neutralizar as emissões de gases de efeito estufa de São Paulo até 2050, e com isso apoiar a implementação do Acordo de Paris, adaptar a cidade aos impactos da mudança do clima e adotar hoje decisões que não causem arrependimento depois, e tratar com equidade os ônus e os bônus da mudança do clima, facultando a toda a sociedade o enfrentamento dos seus impactos. A gente sabe que são muitos os governos até 2050, mas cada um vai promover o avanço e a melhoria que seja necessário a partir deste primeiro. O plano tem 5 estratégias, rumo ao carbono zero em 2050, adaptar a cidade de hoje para o amanhã, proteger pessoas e bens. Mata Atlântica, precisamos de você, e gerar trabalho e riqueza sustentáveis. Todas essas coisas têm como foco o planeta, nós, a sociedade e eu. E também aqui a gente vê a questão de escala, e aqui, Mata Atlântica, precisamos de você, é sobreviver. Precisamos do nosso bioma funcionando para sobreviver, e gerar trabalho e riquezas sustentáveis é uma questão de sobreviver. Aqui, a questão sistêmica. Na visão e objetivos, a gente tem a meta incondicional da redução de gases de efeito estufa e uma meta condicionada de neutralidade, sendo que, por quê? Porque para o município atingir a neutralidade, muitos outros atores, não apenas o governo federal, com a sua competência sobre energia, mas também de empresas do governo estadual, que precisam fazer as partes deles para que a gente chegue lá. Então, o Plano de Ação Climática de São Paulo aponta essa questão. O plano trata do clima, trata de riscos, trata das emissões de gases de efeito estufa, tem as ações que compõem o caminho até 2050, tem superação de desafios e construção de soluções para a ação climática, começando pelo indivíduo, o que eu posso fazer, e reflexões finais, né? E nas reflexões finais eu destaco que a eclosão da pandemia mostrou para toda a humanidade como poderão ser as alterações em nossas vidas com a mudança do clima.
repentinas e com potência de transformar a vida cotidiana completamente, né? É, e destaco aqui, ao final, que há escolhas a serem feitas. No caso, a escolha foi fazer. E a gente tem que aproveitar as partes boas deste plano, tal como proposto, e corrigir aquilo que esteja insuficiente, né? E aqui a gente chega, clima da voto, voltamos à questão da escolha e ao tema do nosso anfitrião, o Tribunal Regional Eleitoral. Tem segmentos cada vez maiores da sociedade que se preocupam com o clima e condicionam frequentemente o seu voto sobre a questão da mudança do clima. Do mesmo modo, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União, no caso, um exemplo aqui, lidera uma avaliação global de ação governamental ligada à mudança do clima, ou os partidos se preocupando e se organizando para isso, ou ainda o debate na Câmara, ou ainda ruralistas e ambientalistas se unindo, dizendo que sem produzir e conservar não há como resolver os grandes problemas do país, né? Ou então temos que considerar, por exemplo, o que diz o Clube dos Ricos, que é o Fórum Econômico Mundial, que eles estão completamente preocupados com a questão da mudança do clima e também com a desigualdade social, porque quem é rico é melhor perder um dedo do que perder o braço, não é verdade? É só entrar lá e olhar tudo o que eles fazem, como é pautado por essa questão. Ou ainda o Pacto Global da ONU, que é a ação da Organização das Nações Unidas fomentando as empresas nesse sentido, e foi aqui que surgiu aquilo que hoje em dia é chamado ESG, né? De Environmental, Social and Governance. A emergência climática, já que a gente está falando com um órgão do Poder Judiciário, é um ato formal declarado no Pacto Climático de Glasgow. A litigância climática, que já ocorre em muitos países, ações judiciais propostas chamando a responsabilidade de governos e empresas, a justiça climática que mostra, que aponta que frequentemente quem mais sofre o impacto do aquecimento global são aqueles que menos o causaram, né? E, afinal, as frases, eu quero terminar a minha apresentação com 2 slides do secretário-geral da ONU, dizendo aqui, eu vou chamar a atenção para esta frase aqui, alguns líderes governamentais e empresariais estão dizendo uma coisa, mas fazendo outra, simplificando. Eles estão mentindo. E os resultados serão catastróficos. Esta é uma emergência climática. E aqui a última frase. Os ativistas climáticos às vezes são descritos como radicais perigosos, mas os radicais verdadeiramente perigosos são os países que estão a aumentar a produção de combustíveis fósseis. Ele também fala, o secretário-geral da ONU, o seguinte, que a humanidade está enfrentando um suicídio coletivo devido à crise climática. No entanto, continuamos a alimentar nosso vício em combustíveis fósseis. Nós temos uma escolha. Olha a escolha de novo, o voto, né? Ação coletiva ou suicídio coletivo. Está em nossas mãos. E deixo aqui o meu muito obrigada a vocês, uma foto que eu também tirei da janela da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, com a expectativa de que a gente também encontre o arco-íris, né? E quem sabe até o pote de ouro ao final dele. Deixo aqui o meu agradecimento, os meus e-mails, e para quem quiser a disponibilidade de requisitar essa apresentação. Obrigada. Muito obrigada. Cíntia Hiromi Nakazawa, chefe de cartório da primeira zona eleitoral Bela Vista. Pela excelente apresentação, pelas 2 excelentes apresentações.
né, sem dúvida trouxe muitas informações e necessidade de reflexão, né, no âmbito de cada cidadão. Gostaria agora de abrir um espaço para que as nossas palestrantes acrescentassem, né, se elas têm mais alguma informação, algum dado para apresentar referente ao assunto de hoje. Eu gostaria só de complementar algo que... Denise Cavalcante, secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Que um monte de gente vai querer essa apresentação, porque tem dados muito importantes para subsidiar realmente a adoção de projetos e ações dentro do poder público. Então, acredito que, além de todas essas contribuições que a Laura trouxe, eu acho que é importante a gente lembrar, pensando com a cabeça, né, de gestor público, muitas vezes o enfrentamento da crise climática ele vai demandar investimentos em termos de pessoas, né? Pessoas colocando as ações em prática e investimentos financeiros. E às vezes a gente ouve muitos entes públicos reclamando, né? As pessoas que trabalham lá com relação à necessidade desses investimentos para a mudança, né, do perfil de consumo dentro de um órgão público, o investimento numa infraestrutura lá de drenagem para combater enchente, enfim. Os recursos financeiros, eles são necessários e muitas vezes há uma resistência para a realização de pequenas mudanças, né? Então, às vezes eu falo, olha, se vocês substituírem todo o combustível utilizado na frota, parar de usar gasolina e diesel e substituir tudo por etanol, claro, desde que os veículos admitam essa substituição, vocês vão reduzir drasticamente as emissões da sua organização. Ai, mas o etanol não é eficiente, não tem a mesma eficiência da gasolina, porque tem horas que o etanol acaba saindo mais caro do que consumir gasolina. Aí eu falo, você quer economizar dinheiro ou você quer realmente se posicionar diante da crise climática e adotar efetivamente ações que vão demonstrar esse seu comprometimento? Então, eu volto a repetir, o compromisso não pode estar no papel. O órgão que adota, se posiciona politicamente, institucionalmente, publicamente, no sentido de combater, enfrentar a crise climática, ele vai ter que investir recursos humanos, financeiros, energéticos, tempo, enfim, para que isso efetivamente aconteça. E a resistência ainda é muito grande. Então, eu acho que as pessoas ainda não entenderam a gravidade da questão e essa apresentação da Laura, eu acho que ela agrega muito nesse sentido, assim, de demonstrar a gravidade do assunto. Muitas vezes a gente passa batido, brasileiro, a gente brinca, tem tara por carro, né? Às vezes as pessoas, para superar até problemas de autoestima baixa, acabam comprando um veículo de grande porte, movido a diesel, para parecer que está numa situação melhor. Então, é muita ostentação e pouca ação, né? Então, acho que a mensagem é essa, né? É refletir se realmente a gente quer dar uma contribuição efetiva ou se a gente vai manter tudo só no papel. Laura, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Olha, acrescentar eu não sei bem se é... Laura Lúcia Vieira Cedeviva, secretária do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Falou, e acrescento só, talvez, uma coisa que é da minha experiência, tá? Eu coordenei a elaboração do Plano de Ação Climática. Então, a gente tem que começar a pensar e começar a agir nesse processo de transformação, porque ele parece simples, mas ele não é simples. Eu trabalhei para fazer o plano com saberes profissionais de muitos grupos diferentes, como por exemplo, a turma da saúde. Ele tem uma cultura profissional da turma deles. A turma lá da infraestrutura tem a cultura profissional deles. Do povo da cultura, dos direitos humanos, do meio ambiente. Tem alguns grupos na administração pública, por exemplo, e a gente tem, vocês aí, né, que é a turma do direito, a gente tem que ser multidisciplinar e intersetorial para enfrentar a mudança do clima. A gente tem que abrir a cabeça e não é fácil. Então, a mudança cultural, ela é fundamental. O risco é cultural. Cíntia Irome Nakazawa, chefe de cartório da primeira zona eleitoral Bela Vista. Cultural. Se você não enxerga o risco, você não enxerga nem o perigo.
perigo, que dirá se preparar para o perigo. Então, a gente precisa falar mais disso, conhecer melhor isso. Eu disse para você, outro dia, eu mesma falando, eu participei de elaboração de inventário de gases de efeito estufa desde 2003. E ainda assim, isso é meio que uma novidade. Faz 20 anos, né? Então, eu acho que a gente precisa falar muito, sempre procurar capilarizar a informação e se preocupar com a parte cultural e com a estanqueidade dos saberes profissionais. Muito obrigada mais uma vez. Só complementação, assim, né? Concordo com tudo que foi dito e eu, com orgulho, eu falo aqui que o nosso Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ele adota muitas ações de sustentabilidade, né? Então, nós eliminamos os copos descartáveis, reduzimos consideravelmente a impressão de papéis, né? Então, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo vem cada vez mais tomando ações, né, para garantir a sustentabilidade, um ambiente mais saudável, né? E eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso, né, enquanto servidora, né? Então, agora vamos às perguntas, né? Nós recebemos aqui algumas perguntas. Eu vou começar então a primeira pergunta para Denise, pode ser? Pode. Então vamos lá. Como o Brasil se compara em termos de mobilidade urbana com outros países mais desenvolvidos? Bom, Cíntia, eu não sou especialista no assunto, mas eu acredito Denise que o Cavalcante, Brasil ele tem secretária um de Infraestrutura e Meio diferencial que Ambiente do outros Estado de São países Paulo. não têm, que é a questão do etanol, se a gente pensa nessa questão do transporte. Então, aquele infográfico, né, que a Laura mostrou lá, a questão do onde estão as emissões, a questão da energia que pega transporte, indústria, e geração de energia elétrica, a maioria dos países, principalmente países do norte global, eles ainda têm a sua matriz energética muito baseada em fontes fósseis, né? A questão do carvão, do próprio petróleo, do gás. E o Brasil ele tem um diferencial que é a questão das energias renováveis. Então, seja para fins de geração de energia elétrica, seja para utilização no setor de transportes. Então, acho que a principal vantagem do Brasil em relação a outros países nesse tema é a questão da renovabilidade da matriz energética e o fato do Brasil ser aí o maior produtor de etanol e agora já está avançando aí para a produção de etanol de segunda geração, que tem uma pegada de carbono ainda menor, né? Então ele acaba sendo mais um diferencial que ainda está sendo construído aí pelo Brasil. Acho que a principal diferença está nesse aspecto da renovabilidade da matriz energética. Ok, muito obrigada. Laura, posso Posso fazer? acrescentar? Por favor. Eu acrescentaria nisso que a Denise Laura falou, Lúcia Vieira Cereviva, secretária do Verde e do Meio né? Ambiente da Prefeitura de São O Paulo. Brasil é mega plus hiper bonito na fita, naquilo que diz respeito à energia, né? Por quê? Porque nós temos uma matriz de produção de energia, vamos dizer assim, que ela é bem mais limpa do que a de outros países pelo mundo, por causa principalmente, no caso da energia, do aproveitamento do potencial hidráulico, né? E só que a gente que estava muito lindo na fita, derrubando a Amazônia, a gente impede a, a, a formação dos padrões de chuva e com isso vai para o saco todo o nosso diferencial competitivo em matéria de energia. A gente não, isso para não falar na enorme burrice de acabar com a chuva e danificar a agricultura, certo? Então, eu estendo essa beleza, vamos dizer assim, energética do Brasil, não apenas para o álcool, e é monumental o que o álcool faz, tá bem? Mas estendo isso para a questão geral do consumo energético no Brasil e chamando a atenção para assim,
não tem adjetivo para dizer a burrice que é derrubar a Amazônia. Não pode derrubar a Amazônia. E se a gente, que é paulista principalmente, quer continuar nessa posição de liderança, a gente precisa manter a Amazônia em pé, senão não vai ter água. Laura, posso já aproveitar? Cíntia Hiromi Nakazawa, chefe de cartório da primeira zona eleitoral Bela Vista. Vamos lá. O que podemos fazer individualmente para minimizar os efeitos do aquecimento global? Olha, eu vou só dar um spoiler, tá? Laura Lúcia Vieira Cedeviva, secretária do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Todo, sobre esse assunto. Mas se você pensar, eu disse o seguinte, é o modo de produção e o modo de consumo, né? Quando a gente fala de mexer no modo de produção, eu estou falando da responsabilidade de governos e de empresas. Agora, quando eu estou falando de modo de consumo, aí a gente chega no indivíduo, no caso, como consumidor. Eu falo do indivíduo também no modo de produção, quando e aí eu começo a responder a pergunta, quando a gente fala dele como profissional, seja numa grande empresa, numa média, numa pequena, ou como um profissional autônomo, né? Ele, como profissional, aquilo que ele faz pode estar aumentando a emissão de gás de efeito estufa, ou aumentando a vulnerabilidade, lembra que aumenta o risco, a vulnerabilidade? Ou ampliando a exposição, lembra que isso também, risco deriva dos perigos, da vulnerabilidade e da exposição. Então, qualquer coisa que a gente faça nessas três variáveis, e principalmente a minimização das emissões de gás de efeito estufa, a questão da enfim, aquelas três dimensões, qualquer coisa que como um profissional faça, ele vai estar colaborando para a minimização das emissões na qualidade de atividade produtora, de movimento da economia. E como pessoa, eu posso comprar diferente, eu posso recusar o plástico, eu posso favorecer consumos e atividades que sejam que beneficiem a sociedade, principalmente os mais desvalidos. Eu posso circular de maneiras diferentes, eu posso andar de pé, posso andar de bicicleta, eu posso ajudar a minha empresa a se deslocar e se aproximar mais das populações mais periféricas, por exemplo. Eu posso lutar por salários melhores e coisas assim. Por quê? Porque a gente tem que diminuir a vulnerabilidade, diminuir a exposição para diminuir o risco. Porque a conta do aquecimento global vai para todo mundo. Não tem essa de rico, pobre, esquerda, direita, é para todo mundo. Então, tem que atuar naquelas três variáveis que vão diminuir o risco. Ok, muito obrigada. Então vamos lá, eu vou para a pergunta número 2. Cíntia Hiromi Nakazawa, chefe de cartório da primeira zona eleitoral Bela Vista. Da cidade de São Paulo, além da expansão do transporte de passageiros sobre trilhos, quais seriam as outras soluções para melhorar a mobilidade urbana? Olha, eu acredito que Denise Cavalcante, secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, a gente vive numa sociedade que tem horas que a gente parece um monte de ratos correndo naqueles carrinhos, aqueles círculos, né, que ficam correndo todos para o mesmo lugar e aquelas pessoas todas amontoadas no transporte público, tudo isso por conta de um sistema de trabalho que privilegia não a saúde do trabalhador e nem a sua produtividade, sim questão de horário, microgerenciamento, e aí a gente vem ver como possíveis soluções uma série de medidas. Então, a flexibilização dos horários, né, diferentes horários de jornadas de trabalho, para que as pessoas não precisem se deslocar todas no mesmo momento. A própria questão do teletrabalho, né, que foi instituído por algumas empresas, algumas acabaram mantendo mesmo com o fim da pandemia,
E aí já fazendo uma autocrítica, né, enquanto poder público, a maioria pelo menos assim, que é do meu conhecimento, muitos órgãos públicos voltaram 100% presencial com o fim da pandemia. Isso gerou um boom aí de emissões que haviam sido reduzidas drasticamente por conta das medidas de teletrabalho. São questões extremamente polêmicas, né? Relacionadas a essa questão do sistema capitalista mesmo, né? Que quer o microgerenciamento e acha que as pessoas não vão produzir se elas estiverem trabalhando de casa. Então, é uma questão muito cultural, até como a Laura falou, né? A nossa cultura de produção, de consumo, ela interfere muito na nossa qualidade de vida e a gente acaba priorizando a questão material, financeira, em detrimento da nossa própria qualidade de vida. Então, obviamente que falar isso do lugar onde eu me encontro, de um certo privilégio, de ter uma condição econômica. Eu moro aqui do lado da secretaria, eu venho a pé, eu não tenho carro, eu optei por não ter veículo, eu venho ou a pé ou de bicicleta. Eu acho que a questão dos padrões de consumo, que a Laura bem colocou, também interferem, né? Então, por que a gente acaba, quem tem veículo, né? Qual é o critério que é utilizado para abastecer um veículo com gasolina diesel em detrimento do etanol? O que a pessoa pensa? Ou ela não tem, ou é por uma questão de recurso financeiro, ou é por falta de informação. Então, eu acho que existem muitas medidas, a gente não sabe de onde os nossos produtos vêm, né? Aquilo que a gente consome, aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Muita gente não sabe que plástico vem de petróleo, né? É um subproduto do petróleo. É, vejo infinidades de palestras de meio ambiente, o palestrante falando, aí acaba a palestra, pega um copo plástico e toma água. Então, assim, a hipocrisia, né, também é um fator bem complicado, mas especificamente em termos de mobilidade, eu acho que a flexibilização das regras pelas quais a gente desempenha o nosso trabalho, ela geraria aí uma grande oportunidade da gente reduzir drasticamente as emissões e, obviamente, que existem outras medidas um pouco mais profundas, né? Então, a questão de você gerar empregos próximo dos locais onde as pessoas vivem. Mas o sistema, né, ele é cruel e ele afasta as pessoas com menos recursos financeiros dos grandes centros urbanos. Então, elas acabam indo para as periferias e entrando nesse círculo vicioso das 2 horas para ir para o trabalho, já chega cansado, não produz, mais 2 horas para voltar. Isso assim, isso só vai servir para adoecer as pessoas e aumentar o volume de emissões. E atender aí anseios do capitalismo. Então, eu acho que numa cidade como São Paulo, a flexibilização das formas de gerenciar o trabalho das pessoas seria aí uma grande oportunidade da gente reduzir as emissões, além, óbvio, da gente se aculturar, né, e buscar cada vez mais informações para saber o quanto o nosso modo de vida impacta no coletivo. Eu fiz o cálculo da minha pegada de carbono, eu faço periodicamente, assim, né? Tem ferramentas aí gratuitas na internet, né? Calcule sua pegada de carbono. Eu que não tenho carro, eu sou vegetariana, viajo pouco de avião, algumas vezes por ano, eu preciso de mais do que um planeta Terra. Assim, a minha pegada de carbono, né, se todo mundo consumisse da mesma forma que eu, já seria necessário mais de um planeta. Então, você vê, mesmo pessoas que têm um comportamento até um pouco menos emissor, digamos assim, ainda não é o suficiente por conta da gravidade do momento em que a gente se encontra. Então, rever hábitos, rever medidas de consumo, seja enquanto cidadão, seja enquanto organização. Pensando aí até puxando sardinha para o meu assunto preferido, que são as compras sustentáveis, existem organizações, por exemplo, hospitais públicos, em que o maior volume de emissões dessas organizações estão na cadeia de suprimentos. É tudo que ela compra e tudo que ela contrata. Compra de produtos, compra de serviços, né? Em hospitais, isso pode chegar a 70% dentro do inventário de emissões. E dentro de um órgão da justiça eleitoral, por outro lado, a questão da frota vai ser mais impactante. Então, como fazer melhores escolhas relacionadas a produtos e serviços para reduzir as nossas emissões? Isso vale tanto para cidadão quanto para a organização, como a Laura colocou, né? Tipo, como que a gente age enquanto cidadão e enquanto profissional, né? Então, e o conhecimento é a libertação, a salvação aí de tudo, né? Ok, muito obrigada. Vamos fazer então. Cíntia Hiromi Nakazawa, chefe de cartório da primeira Laura. zona eleitoral Bela Vista. Quais são as políticas públicas desenvolvidas pela cidade de São Paulo para conter o aquecimento global?
Olha, tem muita coisa mesmo que a Prefeitura de São Paulo faz para apoiar e aqui eu vou falar, Laura Lúcia para Vieira Cedeviva, apoiar a secretária do diminuição Verde e das do Meio emissões Ambiente de da gases Prefeitura de de São efeito Paulo. estufa, tá? Por exemplo, neste momento está em curso a substituição de uma parte expressiva da nossa frota de ônibus, que é a maior do mundo, para ônibus elétricos, a bateria. Porque ônibus elétricos, o município de São Paulo tem desde 1949, né? São os trólebus, que já foram muito maiores, mas existem até hoje. Mas agora é ampliação com ônibus elétricos a bateria. Para até o ano que vem serão mais de 1.000 ônibus, eu não lembro o número exato, mas serão mais de 1.000 ônibus elétricos. Além disso, São Paulo já fez, e eu digo porque eu fui a coordenadora inicial do Prociclista, implantação de um sistema cicloviário que continua em implantação. Teve muita coisa que foi desmanchada, que foi refeita, que está sendo ampliada e tudo mais. Mas, enfim, a bicicleta é um veículo com potencial competitivo frente aos demais veículos e a cidade está aproveitando o potencial que esse veículo traz, né? Então, o sistema cicloviário está já sedimentado. Nós temos ainda, por exemplo, no setor de gerenciamento de tráfego, questões que vão muito mais do que outros lugares, que você pode pensar que o próprio rodízio não é uma medida para conter as emissões, mas ele apoia a contenção das emissões. Você tem um escalonamento de horário no município de São Paulo, setores econômicos que entram às 8, às 9, às 10, horário das escolas. Isso já é muito antigo em São Paulo, mas isso também tem impacto no perfil de emissões de gases de efeito estufa. No setor, a gente faz, por exemplo, a compostagem do material orgânico que iria para o aterro, e no aterro, através de metanogênese, iria emitir metano. Não, a gente segura material de poda de parques, áreas verdes, jardins, material de feira, e isso vai para a compostagem e deixa de emitir metano no potencial que emitiria se tivesse ido para o aterro. E também falta agora fazer uma transformação de toda a legislação urbanística, tanto o Código de Obras, quanto o parcelamento do solo, quanto o zoneamento. Essa ainda precisa ser feita. Por quê? Porque o desenho das edificações e da cidade implicam maiores ou menores emissões de gases de efeito estufa. Então, essa é uma tarefa que ainda precisa ser realizada. E ela se bate, neste caso, com um problema que é o mercado imobiliário, para quem a cidade é um produto de negócios. Então, ir contra essa visão, né, para mudar todo um status quo de interesses econômicos é muito difícil, mas é uma questão que precisa ser enfrentada e tem tudo a ver com a questão que a Denise respondeu e com a resposta da pessoa que respondeu a pergunta anterior, que era o que fazer na mobilidade além do transporte sobre trilhos? Muito mais. O transporte sobre trilhos é só parte da solução. A principal questão é a geração da demanda por serviços de transporte. Se você tivesse uma polinucleação muito mais intensa, as pessoas poderiam ir a pé para os seus trabalhos.
Então, é esse interesse econômico que faz da cidade uma mercadoria e que está interessado só no lucro nas áreas centrais, né, e não construir uma coisa diferente nas áreas mais periféricas, aí essa é uma transformação que também precisa ser enfrentada. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta. Cíntia Hiromi Nakazako, chefe de cartório da primeira zona eleitoral Bela É Vista. viável expandir o uso do carro elétrico no Brasil, tendo em vista seu custo elevado? No atual cenário, considerando a matriz energética do Brasil, é melhor utilizar carros elétricos ou movidos a álcool? Vou dar a resposta que eu dei para os colegas antes da gente Denise começar aqui a Cavalcante, nossa secretária conversa, de que Infraestrutura e depende. Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Se a gente estiver falando de São Paulo, seja da cidade, seja do estado, eu acho que assim o veículo elétrico ele tá aumentando a produção no Brasil, então os preços ainda estão altos, mas a tendência é que haja uma queda e isso é causado por lei de oferta e demanda, né, lei econômica básica. Eu acredito que hoje ainda seja algo extremamente restrito a uma parcela da população que tem maior recurso financeiro, não é algo popular. Então, não vai se expandir no curto prazo. Por outro lado, pensando no consumo institucional, né, consumo de órgãos públicos, por exemplo, a gente pode notar que essa dúvida sempre surge por uma questão de legislação mesmo, né? Então, tem que assumir o compromisso de reduzir as emissões das organizações. Será que se a gente substituir a frota toda por veículos elétricos, a gente vai zerar as emissões? E aí eu digo, não vai zerar, porque mesmo os veículos elétricos, eles carregam no seu processo, aí no seu ciclo de vida, muitos impactos ambientais, muitas emissões, né? Então, o pessoal vê o veículo elétrico rodando na rua sem fazer barulho, sem soltar fumaça, acha que aquilo ali é limpo, perfeito e 100% sustentável. Mal sabem que as baterias utilizadas por esses veículos podem ser extremamente nocivas para a saúde humana, para o meio ambiente, né? Emissão de poluentes, micropartículas, mineração, muitas vezes sob condições totalmente degradantes, aí tanto para o meio ambiente quanto para trabalhadores. Então, não é bala de prata, né? Então a gente não pode simplesmente achar que substituir por veículos elétricos vai significar um progresso brutal em termos de emissões. Lembrando que fazer uma substituição de 100% da frota implicaria em a gente causar um prejuízo muito significativo para uma indústria que é destaque no cenário global, que é a indústria do etanol. E aqui eu não estou fazendo propaganda do etanol, porque todo mundo aqui, quem trabalha pelo menos no assunto, sabe a indústria do etanol também não é perfeita, assim como os veículos elétricos não são. São monoculturas de cana-de-açúcar, muitas vezes, que trazem problemas relacionados à biodiversidade, por exemplo. Então, se desmata mata atlântica, por exemplo, para cultivo de etanol. Então, isso também não é bom em termos de emissões. Então, a gente precisa parar de olhar a solução sob uma ótica imediatista. A gente precisa fazer uma análise um pouco mais ampla, considerando o ciclo de vida total, seja do veículo movido a diesel, seja de um veículo flex, seja de um veículo híbrido, seja de um veículo 100% elétrico. Então, existem muitas alternativas no mercado. Eu acho que o mais sustentável é não consumir, então o mais sustentável é aquilo que já existe. Então, se você tem está dentro de uma organização que tem uma frota totalmente flex, valeria muito mais a pena você abolir o uso da gasolina e substituir tudo por etanol, desde que você esteja, obviamente, numa área urbana. A gente sabe que veículos em área rural precisam de maior tração, muitas vezes são 4x4, não tem veículo a etanol nessas condições, muitas vezes. Então, tudo vai depender da região onde você está, do país, do valor do combustível, do compromisso institucional assumido. Então, são muitas variáveis, não é simplesmente substituir um pelo outro, né? Então, essa discussão não pode ser tão rasa, ela precisa ser um pouco mais aprofundada e considerar os fins pretendidos, aquilo que se deseja obter a partir do uso do veículo e daquele determinado combustível, e não simplesmente fazer substituições que parecem ser sustentáveis, senão a gente corre, inclusive, o risco de cair na questão do greenwashing, da lavagem verde. Parece ser sustentável, só que não, né? Então, nesse caso, não vale a pena.
Então tem que ter um pouco mais de tempo para refletir sobre qual é a solução mais adequada, se é realmente substituir, se não me engano, tem 4 tipos de veículo elétrico diferentes, alguns que são mistos, né, funciona elétrico e combustão, outros 100% elétricos, e aí as baterias de íon lítio têm uma qualidade diferente das de chumbo ácido, muitos impactos envolvidos no ciclo de vida, não no uso apenas do aquele veículo, né? Então a gente precisa aprofundar essas discussões e não simplesmente falar, não, esse aqui é o melhor e ponto final. Não é assim que funciona. Obrigada mais uma vez, Denise. Eu vi aqui Cíntia que a Hiromi Laura Nakazawa, parece que a chefe de conexão cartório dela da primeira caiu, zona eleitoral Bela Vista. né? Ela está voltando. Tem mais uma perguntinha aqui para a Laura. Olá, Laura, está ouvindo? Acho que ela está com problema de conexão ainda. Eu vou colocar aqui, enquanto isso, então, Laura, uma pergunta que veio no nosso chat. Se a Denise puder começar respondendo, né? Até que a Laura consiga se conectar novamente. Vamos lá. É difícil para o gestor público pensar no verde quando não vê seu caixa no azul. Como usar o direito para que o meio ambiente não seja negligenciado em situações de crise econômica? Excelente Consegue? pergunta. Denise Cavalcante, secretária de Infraestrutura e Meio Muito Ambiente do bem. Estado de São Também, Paulo. enquanto a Laura volta, tentar, né, responder, porque é uma pergunta bem complexa. Eu acho que a realidade dos órgãos públicos no país ela é muito variada. Então, a gente vê, por exemplo, órgãos do Poder Judiciário muito melhor estruturados, até em termos de recursos financeiros, e do outro lado da rua, a gente vê uma prefeitura de um pequeno município, onde a pessoa que faz as compras é a mesma pessoa que dirige o caminhão da coleta seletiva e ainda serve o café. Então, são realidades muito distintas dentro da administração pública brasileira. Então, eu acho que, independentemente, né, dessas diferenças, o uso do poder de compra público em prol da sustentabilidade não é uma possibilidade, é um dever, né? Então, será que eu posso fazer uma compra com critérios de sustentabilidade, ainda que isso custe um pouco mais caro ali na hora da licitação, por exemplo, né? O preço de compra é um pouco mais alto e tudo mais. Eu acredito que isso é um dever, né, do gestor público utilizar o recurso público com responsabilidade. E para isso ele precisa se municiar de conhecimentos que muitas vezes são complexos, né, não são triviais, né, ele não vai achar tão fácil, principalmente se ele não tiver uma formação acadêmica especificamente naquele assunto. Então, eu acho que o uso do poder de compra do Estado, né, como todo município, União, prefeituras, legislativo, executivo, judiciário, ele é um dever constitucional, e agora com a nova lei de licitações ainda mais, mas é óbvio que a gente não pode desconsiderar a realidade orçamentária de cada um desses entes. Então, as ferramentas que a gente tem hoje, né, em termos de contratações públicas sustentáveis, a própria legislação, guias aí da Advocacia Geral da União, guias produzidos até por órgãos do Poder Judiciário, políticas públicas, como é o caso do Estado de São Paulo, que tem um programa, né, de contratações públicas sustentáveis, a gente busca minimamente orientar o servidor público que está lá na ponta, responsável por comprar e contratar bens e serviços, a fazer aquilo mesmo que não seja 100% sustentável, nunca vai ser, né? Então, a gente meio que trabalha com minimização de danos, né? Vamos fazer aquilo que está ao alcance em termos financeiros, orçamentários, mas aquilo que seja o melhor possível a ser feito. Às vezes a gente vai conseguir fazer uma compra com uma contratação com mais critérios de sustentabilidade, às vezes menos critérios, porque às vezes o mercado também não vai ter condições de responder a essa demanda por produtos e serviços 100% ecológicos, socialmente responsáveis, etc. Então, são ponderações que a gente tem que fazer amparado na legislação e em ferramentas que o próprio mercado nos disponibiliza, né? Mecanismos de rotulagem ambiental, como é o caso de alguns selos aí, com verificação de terceira parte. Então, a gente trabalha mais nesse sentido de minimizar os impactos, ainda que eles não sejam 100% perfeitos no atendimento a esses objetivos de sustentabilidade. Mas o mais importante de tudo é começar, é querer fazer. E não simplesmente fazer porque a lei obriga, é fazer porque sabe que é importante, é uma questão até de ética, de integridade, que está, mais uma vez, repito, relacionado à cultura dentro de uma organização, né?
Então, é mais interessante a gente trabalhar no fortalecimento dessa cultura para a sustentabilidade, porque todos os processos a ela inerentes vão acontecer de forma mais fluida e mais natural. É, pensando nesse aspecto, a gente vê que nem sempre Cíntia uma Hiromi licitação Nakazawa, chefe de cartório da primeira zona eleitoral pelo Bela menor Vista. preço será de menor prejuízo, né? Tanto no sentido Exatamente. econômico, a depender da qualidade, quanto no sentido do meio ambiente, né? Da sustentabilidade. Muito obrigada, Denise. Eu não sei se a Laura já voltou. Conseguiu? Conseguiu? Laura, eu vou, então, replicar a pergunta que veio no chat, né? A Denise acabou de responder. É difícil para o gestor público pensar no verde quando não vê seu caixa no azul? Como usar o direito para que o meio ambiente não seja negligenciado em situações de crise econômica? Adorei a pergunta. Eu já fui sindicalista. Laura Lúcia Vieira Cedeviva, secretária do Então, eu Verde sei e do Meio muito Ambiente bem da como é que Prefeitura é de São isso, Paulo. sabe? Quando o IPTU sobe X% e o meu salário Y. Então, é claro que existe todo um desarranjo, né, nas relações, nas atividades e tudo mais. O que acontece é que a gente deve reclamar e tudo mais, porque isso é a nossa vulnerabilidade enquanto trabalhadores do setor público, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que, reclamando ou não reclamando, vai cair na nossa cabeça. Mesmo a Denise, na apresentação dela, falou, mesmo que a gente, por um milagre, deixasse de emitir, tudo que já foi emitido vai causar problema cada vez mais. Então, é do nosso interesse que a gente se envolva com todas essas coisas, né? Além disso, com qualquer profissional, todos os profissionais, cada vez mais vão se ver frente a frente com essas questões. Por exemplo, outro dia nós estávamos conversando, vai surgir uma profissão que é o contador de carbono. Ele não vai só ficar contando dinheiros, vai contar carbonos também. Ou, por exemplo, pensar uma cidade, se você pensar que elevador é um instrumento que consome muita energia, pode ser que venham a ser proibidos elevadores nas cidades. Você já imaginou? Alguém já imaginou a hipótese? Como é que fica, então, uma cidade que está construída assim, pensando que elevador é uma dádiva de Deus, né? Então, o meu comentário vai nesse sentido. O que fazer? Tudo bem, acho que tem que reclamar, tem que lutar, etc, etc. Mas não adianta pensar que, se encostar o corpo, a coisa vai deixar de cair no colo da gente. Não, vai cair como cidadão e vai cair como profissional, porque se você se desatualiza, você vai estar fora rapidinho. Muito obrigada. Nós não temos mais Cíntia Hiromi questões, Nakazawa, né? chefe de cartório da Gostaria de primeira zona eleitoral agradecer, Bela Vista. dizer que foi uma honra para mim mediar essa palestra, aprendi demais, né? E aí, então, eu abro a oportunidade para que as nossas palestrantes façam as suas considerações finais, né? Começando pela Denise. Bom, quero agradecer muito poder ter passado essa tarde aqui com Denise vocês. Cavalcante, Espero ter secretária de contribuído Infraestrutura de e Meio alguma Ambiente do forma. Estado de São Paulo. Convido todos e todas e todos que estão assistindo a gente para que conheçam o Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo. Agora a gente vai também entrar na elaboração do plano de adaptação, buscando, né, agir de forma coerente com aquilo que a gente prega, seja através das nossas políticas de transporte, seja através de políticas de contratações sustentáveis, e deixar uma reflexão, né, para aqueles que nos assistem, e pensando até nessa última questão que foi colocada, muitas vezes a gente se sente impotente, né, trabalhando quase que sozinho, lá, mais duas pessoas, o pessoal que trabalha em áreas de sustentabilidade dentro dos tribunais, por exemplo, geralmente é uma ou duas pessoas ali na luta e todo mundo chamando de chato, eu sei bem como é isso, mas eu acho que, apesar dessa sensação de uma suposta impotência, né,
conseguir fazer muitas medidas efetivas estando em poucas pessoas, às vezes o trabalho de uma única pessoa faz muita diferença. Então, isso traz também o que a gente brinca aqui na secretaria é salário emocional, né? Então, às vezes as ações que a gente desenvolve, elas nos trazem um outro tipo de remuneração que vai muito além da questão do salário, vai muito além até da própria questão, pensando em organização, do quanto a gente, da forma como a gente está usando o recurso público, porque os benefícios muitas vezes a gente não vai ver enquanto a gente estiver vivo aqui, né? Então, são benefícios que vão ser para gerações que a gente nem conhece, pessoas que a gente não conhece. Então, o recado final é isso: ter empatia com aqueles que estão já sofrendo os impactos das mudanças climáticas hoje, e são muitas pessoas que não têm recursos para se reconstruírem. Depois eu falo, coisa muito radical, não parar, não comer mais carne, não usar mais plástico. Cara, radical é você ver sua casa sendo arrastada num deslizamento por conta de uma chuva de 200 milímetros que aconteceu em um intervalo de 1 hora, né? Então, isso para mim é radical. Então, às vezes dá um pouco de desânimo, né? Porque as batalhas são muito grandes, mas eu acho que por uma questão de ética e de integridade, a partir do momento que a gente tem o conhecimento do que precisa ser feito, a gente precisa fazer. Porque senão depois a gente vai acabar na terapia, né? Sofrendo por não ter conseguido aplicar aquilo que a gente mesmo sabe que precisa ser feito. Então, a reflexão aqui que eu trago é não desistir, né, diante das dificuldades, e ter mais empatia por aqueles que já estão sofrendo as consequências da crise climática que está aí diante dos nossos olhos. E é isso, muito obrigada ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por essa oportunidade de passar essa tarde aqui com vocês. Um abraço para todos. Obrigada. Abro agora a palavra para a Laura Seneviva, para suas considerações finais. Também agradeço muito o convite, a oportunidade. Laura Lúcia Vieira Seneviva, secretária do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Que tenha atendido as demandas e temos, não só eu pessoalmente, mas toda a equipe da secretaria está à disposição de vocês para colaborar com o que seja necessário e participar de outros eventos futuros. Para aqueles, de um outro modo também, e faço as palavras da Denise, as minhas próprias, é exatamente assim como ela falou, tem um salário emocional e tem uma coisa da cidadania, o exercício pleno da cidadania, que quem trabalha no poder público tem essa atividade muito clara, né, de fazer um bem que é um bem difuso na sociedade, que é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, eu chamo a atenção, né, a todos que todos nós podemos fazer isso. Chamei a atenção para aquilo que é o nosso lado como profissionais, mas existe todo um lado de cidadania do indivíduo que todos nós precisamos exercer e buscar na transformação das nossas vidas, porque elas vão ser modificadas. É só uma questão de tempo, né? Quem diria que as linhas aéreas iam ter que procurar lugar para estacionar avião, que foi o que aconteceu na pandemia, né? Então, isso vai acontecer com todo mundo, mais dia, menos dia. Muito obrigada mais uma vez. Gostaria, então, de agradecer mais uma vez a presença... Cíntia Hiromi Nakazawa, chefe de cartório da primeira zona eleitoral Bela Vista. Com certeza de que o aprendizado de todo mundo foi imenso. Gostaria de agradecer também a presença de todas e todos nesse evento, né? Todos que assistiram, estiveram presentes. E eu convido, encerro oficialmente esse nosso primeiro dia da Semana do Meio Ambiente, convidando a todas e todos para os demais dias do evento que se estendem aí até sexta-feira. Muito obrigada. Fundo branco. Do lado direito, fundo verde de mosaico com ícones coloridos das 17 metas da Agenda 2030. No centro, logo do TRE São Paulo. Transição de tela. Produção audiovisual, sessão de transmissão de eventos.